Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos aí bem-vindos para mais uma aula de bioestatística. Hoje a gente vai terminar as medidas da estatística descritiva. Então, a gente já viu as medidas de tendência central, que é a média, a moda e a mediana. Já vimos as medidas de dispersão, que as mais utilizadas é o valor mínimo e máximo, a amplitude, o desvio padrão e a variância, né? E a gente utiliza para fazer como teste, para ter certeza de qual que é o valor com maior variação, a gente usa o teste de Pearson, tá? Que faz isso. Só não confundam que esse teste de variação é só um dos testes que o Pearson inventou, tá? O Pearson tem um monte de teste com o nome dele dentro da estatística. Então, tenham cuidado para ver o nome completo do teste, porque tem um monte de coisa do Pearson, tá? Tem teste de correlação, tem teste de média, tem teste de variação, então tem que tomar cuidado com esse nome, porque ele é muito famoso dentro da estatística, tá? E hoje a gente vai trabalhar a última medida dentro da estatística descritiva, né, dentro dessas que a gente mais utiliza, que são as medidas de separatrizes, ou de partição também, chamadas de separatrizes ou de partição, como queiram, tá? Então, hoje a gente vai ver essas aqui, que aí vamos finalizar todo o conteúdo do primeiro questionário que vocês têm que fazer. A primeira atividade, na verdade, a segunda atividade já, né? Que a primeira foi o fórum do questionário, tá? Então, vamos lá para as medidas de partição. As medidas de partição, ou também vocês vão encontrar nos livros chamados separatrizes, são aquelas que vão dividir o conjunto de dados em partes iguais, tá? Aí a gente pode encontrar essa divisão, seja dividida em 4 partes iguais, em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. Quem escolhe como vai dividir isso é o pesquisador. Ah, mas qual é que como é que ele decide qual que ele quer? Ele decide baseado naquilo que ele quer mostrar, tá? Naquilo que mais convém ele estar mostrando. Então, elas podem ser consideradas também uma medida de posição, uma vez que elas fornecem se os pontos estão à esquerda ou à direita do valor central, né? Ou do valor do meio, que no caso é a mediana. Tá? Então, aqui nas medidas de partição e de separatrizes, nós já vamos utilizar por base os outros conhecimentos que a gente já tem. Tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente não pode apagar os conceitos, a gente só aglutina mais conceitos. A gente tem esses 3 grupos que são os mais utilizados, tá? Que são os quartis, que dividem em 4 partes, os percentis, que dividem em 10 partes, e os decis, que dividem em 100 partes. Tá? Na verdade, eu falei ao contrário. Os percentis em 100 partes e os decis em 10 partes. Tá? Vocês vão encontrar os 3 casos assim, nos artigos, nos livros, nas apresentações, tá? Os 3 são muito utilizados, mas os quartis são os que estão, digamos assim, mais na moda, por conta do box plot. Tá? Então, a gente, quando fala medida de partição, vem muito à cabeça a questão dos quartis. Agora, o pessoal que gosta de trabalhar a parte ambiental ou a parte de temperatura, trabalha muito com a questão dos percentis.
tá? Vocês podem ler nos trabalhos sobre variações climáticas muito essa palavra percentil, né? Podem ouvir bastante a expressão assim, a temperatura está no 99 percentil de máxima, ou está no 95 percentil de máxima. Tá? Então, pode ser que vocês escutem muito esses termos quando trabalhar com temperatura, tá? Então, qual que é as medidas de repartição? Os quartis são os mais utilizados, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir em quatro partes iguais, tá? Então, o primeiro quartil delimita os valores do conjunto em 25% dos menores valores. Então, nesse primeiro grupo, então, vejam assim, eu pego todos os números que eu tenho e eu vou dividir em quatro partes iguais. O meu primeiro quartil vai dizer, ó, abaixo desse número aqui, tem 25% dos seus valores. No segundo quartil, ele vai ser a própria mediana. Tá? Então, o valor da mediana é igual ao valor do segundo quartil. Então, esse valor divide o grupo em duas metades. Ali, 50% são menores do que aquele número e 50% são maiores do que aquele número, do que a mediana. No terceiro quartil, vai ser o número que vai delimitar os valores que estão os 25% maiores valores daquele grupo. Né? E aí você vai perguntar, mas cadê o quarto quartil? O quarto já é o próprio fim, né, da delimitação, porque são quatro partes. Então, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte. Né? Então, o quarto quartil seria o final dos valores, né? O último valor que está nesse grupo. Só que a gente não trabalha com ele porque o último valor a gente já reconhece ele como a máxima. Né? Então, não precisa estar apresentando ele propriamente nas apresentações. A gente só apresenta o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aqui tem o exemplo. Ó, como que eu vou fazer para identificar meus quartis? Eu tenho aqui minha base de dados, tá? Faz de conta que isso aqui é a idade das pessoas. Aqui uma base de dados de idosos, tá? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 idosos. Tenho 11 idosos, tá? E aí, como que eu faço para descobrir, né? Quem vai ser meu primeiro quartil, quem vai ser meu segundo quartil e quem vai ser meu terceiro quartil? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses números em ordens, tá? Em ordem crescente, igual quando a gente faz lá para descobrir a mediana. E aí, eu vou fazer essa continha aqui. Então, o primeiro quartil, eu pego o N, o que é o N? É o valor dos números. Então, tenho 11. Eu faço 11 mais 2 e divido por 4. Aí eu vou achar a posição desse número. Então, se eu fizer aqui, ó, 11 mais 2 vai dar 13. Dividir por 4, eu vou achar o valor de 3,25. Então, vai ser o terceiro número na posição. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou contar aqui. Ai, Jesus. O primeiro, o segundo, o terceiro. Então, esse aqui, o 66, é o primeiro quartil. E o segundo quartil, eu vou fazer a continha. 11 mais 1 é 12. Dividido por 2 é 6. Então, vai ser o sexto número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, aqui o segundo quartil vai ser a minha mediana. Então, se eu descobrir o quartil, eu descobri a mediana também. E aí, para calcular o terceiro
quartil, tá? Eu sei que esse resultado aqui, que é o resultado do primeiro quartil, deu 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o terceiro quartil é o número 9, é o nono número na lista, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 71. E o quarto quartil não precisa, porque já dividiu em 4, ó. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Tá? Então, aqui, o 66 é o primeiro quartil, o 68 é o segundo quartil e o 71 é o terceiro quartil. Tá? Então, eu tenho aqui os meus números em ordem, eu faço essa continha aqui simples para descobrir qual é a posição do número. Aqui não vai me dizer o número, vai me dizer a posição do número. Tá? Essa fórmula é para encontrar a posição do número. Vou deixar anotado aqui para vocês não esquecerem. Então, é a posição 3, a posição 6 e a posição 9. Tá? Então, sempre que eu tenho que fazer meus quartis, eu preciso colocar os números em ordem e aí eu aplico essa continha aqui, que é bem facinho. É claro que o computador, nós vamos aprender a fazer esses quartis lá no Excel, onde o computador faz isso aqui automático. Mas por que eu estou ensinando essa formulazinha aqui para vocês fazer à mão? Para vocês fazer a atividade de vocês, tá? Porque para fazer o box plot, vocês vão ter que fazer os quartis, tá? Aí, essas medidas de partição, elas vão nos mostrar como que é o conjunto de números que a gente tem. Se esse grupo é simétrico, onde eu tenho 25% dos números bem certinho, divididos bem certinho, como no exemplo anterior, óbvio que fica 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, tá? Fica bem certinho a divisão de números. Então, eu digo que esse conjunto de números aqui é simétrico. Ou eu posso identificar uma simetria, mas com uma grande dispersão, ou seja, tem muitos números dentro de cada 25%, então eu digo que é simétrico com maior dispersão. Ou ainda eu posso ter conjuntos de números que são assimétricos para a direita, ou, aliás, para cá, né? Ou assimétrico para a esquerda. O que é assimétrico para a direita, assimétrico para a esquerda? Quando está assimétrico para a direita, é sinal que a maioria dos meus números são de valores mais altos. E quando está assimétrico para a esquerda, é sinal que a maioria dos meus números são dos valores menores. Tá? Então, veja aqui, é quartil 1, mediana, ou quartil, também o pessoal usa quartil inferior, mediana e quartil superior. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Tá? Isso aqui nos ajuda a entender também como que está o comportamento dos dados. É claro que vocês vão fazer lá no exercício só de 10 números. Então, vai ser muito mais fácil, não vai ter isso aqui, vai ficar simétrico. Mas quando você pega uma base de dados, que nem eu estou trabalhando agora, com uma base de dados de temperatura, diária do ano 2000 até o ano de 2019, eu vou precisar saber se esses valores estão mais para a direita ou mais para a esquerda, tá? Porque eu tenho ao todo, deixa eu falar para vocês quantos. Vou fazer aqui na calculadora, não sei de cabeça quantos dados eu tenho agora nesse meu banco que eu estou trabalhando. Eu tenho 365 dias durante 20 anos, vezes 32 municípios. Eu tenho
Só para vocês terem noção. Eu estou trabalhando agora num banco que tem 233.600 dados. Tá? Quando a gente tem esses bancos grandes, aí a gente precisa saber esses quartis para a gente ter noção se os nossos dados são mais com valores maiores ou mais com valores menores, tá, gente? Então, por isso que a gente usa isso aqui, é para bancos de dados grandes. Então, às vezes, vocês podem ler na metodologia falando assim: o banco de dados é assimétrico para a direita ou assimétrico para a esquerda. Então, vocês já sabem que está se referindo à questão dos quartis. Aqui tem uma representação. Não, vamos lá, Andréia. Aqui eu acho que esse vai ficar fácil agora de entender. Essas medidas de partição, elas servem para mostrar para o seu leitor como seus dados estão se comportando. Então, a gente tem vários modos de mostrar esses dados. Então, a gente pode mostrar como a mediana somente. O que vai ser a mediana? Vai dividir no meio. Então, a pessoa vai saber lá se eu tenho um conjunto de dados de idade. Aí eu coloco lá que a minha mediana é 30 anos. Então, eu sei que vai ter 50% dos dados menos de 30 anos e 50% dos dados mais de 30 anos. Só que assim, ainda assim é uma informação bem pequena, né? Eu só sei que tem mais de 30 e menos de 30, se eu mostrar só a mediana. Então, para que eu possa mostrar, né, como estão esses meus dados, eu mostro as medidas de partição. Aí nós temos os quartis, que dividem em 4 grupos, os decis, que dividem em 10 grupos, e os percentis, que podem dividir até 100 grupos. Tá? Então, o que a gente tem aqui em comum entre eles? O meio vai ser sempre igual para todo mundo. Então, o valor do meio vai ser sempre igual para todo mundo, vai ser sempre a mediana. Porque as medidas de partição, elas são medidas que precisam de colocar o número em ordem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer essas medidas é colocar os números em ordem crescente. Depois, eu vou escolher se eu vou apresentar os quartis, os decis ou os percentis. O mais comum de usar, o que mais estão utilizando nesse momento, são os quartis, tá? Os quartis, eu aplico essa fórmula para encontrar a posição, né, do meu número e descobrir quem é meu primeiro quartil, quem é meu segundo e quem é meu terceiro. E aí, o que eles vão mostrar? Eles vão mostrar isso aqui, ó. O primeiro quartil, então, 25% dos valores vão estar abaixo desse número. O segundo quartil, 50% desses valores vão estar abaixo do número. O terceiro quartil, eu digo que 25% dos valores estão acima desse número. Tá? Então, para que a gente usa isso aqui? É para mostrar como que está o meu banco de dados. Lembra que eu falo para vocês? Vocês não podem mostrar o banco de dados todo de vocês. Vocês vão querer pegar meu banco de dados de 23 mil linhas e olharem como que está a temperatura nessas cidades que eu vou trabalhar? Não vão. Então, o que eu faço? Eu faço essa estatística descritiva para mostrar para vocês como é que está. Só que eu não posso chegar lá e só falar assim, a média da temperatura foi de 26 graus. Só essa informação vai ser muito pouco. Então, o que eu faço? Eu apresento também os quartis. Ou eu posso apresentar o decis, que eu divido em 10%, né? Cada parte, 10%. Ou, se não, eu posso apresentar os percentis, que eu divido cada partezinha em 1%, e aí eu escolho qual é a porcentagem que eu quero utilizar.
tá? Eu vou tentar dar exemplos para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Olha aqui. Lembram lá, esse aqui é o exemplo lá da minha dissertação. Então, o que acontece? Eu vi a temperatura daqui de Cáceres durante o ano de 2014. Então, eu medi essa temperatura 365 vezes, não tinha nenhum dia que estava em branco, então 365 é a temperatura diária. Aí eu digo para vocês, ó, a média nesse ano da temperatura aqui em Cáceres foi de 26 graus, tá? 25,92, a gente arredondando para 26 graus. Com um desvio padrão de 2,6. Então, a minha média variou em torno, não, desculpa, os meus dados variaram em torno de 2,6 ao redor dessa média. Aí eu apresento aqui o valor da mínima, foi 12,2, a temperatura mínima, e apresento a temperatura máxima, foi 37,8. Então, vejam que vocês sabem que a média foi 26, mas agora vocês já sabem que a mínima foi de 12,2 e que a máxima foi de 37,8. Então, vocês já têm uma visualização melhor de como variou essa temperatura. E aí, eu decidi, tá? Eu escolhi apresentar os percentis. Então, eu escolhi apresentar esses 5 percentis. O percentil 10%, o percentil 25%, o percentil 50%, o percentil 75% e o percentil 90%. O que vão ser esses percentil? Ora, aqui, ó, 10% quer dizer que eu tenho 10% dos meus números até 22,6. Então, eu tenho de 12,2 até 22,6, 10% dos meus números. 25% dos meus dados estão até 24,8. 50% dos meus dados estão até 26,2. Então, vejam que a minha mediana, ela é maior do que a minha média. Então, essa média aqui está enganando bastante o leitor, por isso que eu estou apresentando os percentis. E aí eu digo assim, ó, 75% dos meus dados estão até 27,4 e 90% estão até 28,9. Então, 10% dos dados, que é o que falta, vão estar entre 28,9 e 37,8. Então, realmente, a temperatura aqui em Cáceres, ela se concentra mais na casa dos 25 graus até 28 graus. Tá? Então, eu estou tentando mostrar o panorama desse ano para o leitor. Tá? Eu estou tentando falar para o leitor o que o leitor... assim, como eu disse assim, ó, eu quero que vocês conheçam essa cidade, porque imagina uma pessoa que vai ler esse trabalho aqui, sei lá nos Estados Unidos, ela nunca ouviu falar de Cáceres. Se eu só chegar e falar para ela, olha, a temperatura em Cáceres é 26 graus, ela vai olhar para mim e falar, very good, muito bom, né? 26 graus é agradável. Só que não é bem isso que acontece aqui. Então, o que eu mostro? Eu mostro essa distribuição dos dados para ela entender como que isso está realmente acontecendo. Tá? E isso vale para todos os outros dados. Eu apresento mostrando. Então, a pessoa tem uma noção do que está acontecendo. Tá? Vamos ver aqui na idade. Ó, eu coletei a idade de 133 pessoas. A média foi de 54,93, então foi uma média de 55 anos, né? E o desvio padrão, ó, tá bem alto, tá de 15. Então, teve uma variação de idade muito grande. Aí, eu olhando a mínima, que é 21, e a máxima, que é 92, eu vejo que a variação é bem distante mesmo. Mas aonde está mais concentrada essa idade?
Tá? Aí eu olho aqui, o percentil 10 é 33,4, então tem poucas pessoas de 21 até 33,4. 25% está até 46. Já deu uma aumentada. Metade está em 56. Ó, vejam que aqui o percentil está bem próximo da média. Desculpa, a mediana está bem próximo da média. 55 a média, 56 a mediana. Então, está representando melhor essa minha média. 75% dos dados são 65 anos. 90% está 74 anos. E tem lá uma pessoa que tem 92. Então, veja que a maior concentração de dados é nesse grupo aqui de 50, 65 e 75. Nesse grupo aqui, ó, vai aumentando bem rápido os valores. Aqui aumenta mais devagar, ou seja, tem mais gente nesse meio aqui. Tá? E assim a gente vai olhando para todas as outras medidas. Então, é como se eu estivesse apresentando como é que isso está acontecendo de uma maneira simplificada. Será que essa minha média realmente representa tudo? Aí eu vou olhar, então, para aqui eu escolhi percentis, mas eu podia ter escolhido quartis ou podia ter escolhido outro. Tá? Então, é assim que a gente faz a interpretação. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês de percentis que vocês já devem ter visto pelo menos uma vez na vida. Vou até botar maior aqui. Já viram isso aqui? Já viram isso aqui? Quem tem filho já viu? Ou quem nasceu depois dos anos de 2000 tem isso aqui guardado, né? Na sua caderneta de vacinação. Lembram desse gráfico? Aí, nesse gráfico, vocês têm lá o peso pela idade da menina, e aí vocês têm 3 linhas. O percentil 95, o percentil 50% e o percentil 5%. Tá? E aí eu tenho aqui, então, a idade para você marcar, e eu tenho o peso aqui para você marcar. Certo? Então, digamos que aqui eu fui pesar uma criança e o peso dela deu 10 quilos. Aí eu vou aqui no 2, vou marcar aqui 10 quilos, vai estar no percentil 50. O que esse percentil aí está querendo me dizer? Vocês têm... gente, ficou preta aí a tela? Sim, professora. Tá piscando. Vai e volta, vai e volta. Aí, pronto. Vocês têm noção do que são essas linhas aqui que vocês vêem no cartão de vacina? Alguém já falou para vocês o que é essas linhas? É aquela questão, a gente entende para o que mostra, mas não sabe explicar o que é. Quando a gente vai, quando a gente... Professora, seria o máximo e o mínimo do peso da criança por idade? Quase isso. Tá? É nesse caminho. Quando a gente vai levar o filho da gente para pesar, aí você fica desesperado porque a pediatra fala assim para você: a criança tem que estar entre essas linhas. E aí começa o desespero de toda mãe para atingir o peso entre as linhas. E aí fala assim, ó, se tiver acima da amarela, tá obeso. E se tiver abaixo da roxa, vai estar muito magro. Aí fica um desespero para manter a criança dentro dessas linhas. Não é assim? Quem tem filho talvez já passou por isso. Que fica lá tentando atingir as linhas. Né? Não é assim? Alguém aqui já teve essa experiência? Aí chega em casa e fala assim, vai pesar a criança, e chega em casa e fala assim, tá tudo bem, ele tá dentro do peso. Já ouviram isso? Já ouvi.
né? Sim, professora, eu tenho 2 filhos. Já ouviu isso, né? Tem que ficar dentro das linhas. Sim. Então, o que acontece? O que essas linhas aí estão mostrando? Na verdade, o que essas linhas mostram é o seguinte: foi feita uma pesquisa, tá? Uma pesquisa no mundo com crianças nessa idade, então de 0 a 36 meses. E aí, quando eles fizeram essa pesquisa, eles observaram que a metade dessas meninas, com essa idade, por exemplo, aqui de 2 anos, a maioria das meninas, né, a metade das meninas tem o peso aqui de 10 quilos. Com 4 meses, as meninas vão ter um peso de mais ou menos 12, 13, 14, de mais ou menos 14 quilos, 14 quilos. E aí vai indo. Só que eles observaram isso nesse grupo que eles fizeram a pesquisa. E aí, o que eles viram? Da linha roxinha. Da linha roxinha, eles viram o seguinte: 5% das meninas tem esse peso aqui, que é o peso menor. E 95% dessas crianças têm o peso menor que esse aqui. Então, ó, com 2 meses, 95% das crianças tem no máximo, tem até 95% das crianças tem até 12, 13, 14, tem até 15 quilos. Tá? Mas aí é o que eu pergunto para vocês. Quando vocês levam o filho de vocês para pesar, essa criança tem que ficar dentro dessas linhas? Eu acho que sim, porque se foi falado que se passar da amarela tá obeso e depende também, porque o dado Mas, foi professora, aí tem o seguinte, não está mostrando a altura da criança também. Também tem que ver o tipo físico dela, né? Tem criança que é alta e é um grupo específico de pessoas aí que eles fizeram a pesquisa, né? Então, se não dá para generalizar. Exatamente. Isso aqui é uma referência. Uma referência no sentido que a maioria das crianças vão estar dentro desse grupo. Mas isso não quer dizer que a criança tenha que estar dentro desse grupo. Tá? Então, o que acontece, na verdade, é que a maioria dos profissionais não sabe o que quer dizer os percentis, e aí interpretam esse gráfico errado. O correto de interpretar esse gráfico é a direção da linha. Vejam que a linha ela vai crescendo num crescimento rápido e depois ela tem uma estabilização e depois ela quase que segue reto, tá vendo? Ela cresce muito pouco aqui no final, ó. Tá vendo que ela passa de um quadrinho para o outro bem pouquinho? E aqui no início ela cresce bastante de um quadro para o outro. Então, o que tem que ser acompanhado na carteira de vacina das crianças é essa linha. É a linha que é desenhado da criança. Não que a criança tem que estar entre essas linhas. Isso aqui é só uma referência do peso e do tamanho das crianças dessa pesquisa naquele ano. É uma referência, não é um padrão. Tá? Então, não queiram que a criança esteja dentro desse grupo aqui. E essa interpretação é tão errada, mas tão errada, que quando... É isso mesmo, Lene. Pode variar entre etnia, entre povos, entre cor, biotipo da mãe, biotipo do pai, tá? Então, esses percentis aí, não é que são para ser descartados, tá? Não é para ser descartados. O que a gente tem que entender é que é uma referência, tá? É só para a gente ver o crescimento da linha, como é que a linha se comporta, não que tem que estar dentro dessas linhas, tá? Eu, quando tive filho,
embora eu já tivesse estudado isso, nunca me atentei o que isso queria dizer. Tá? Nunca prestei atenção, nunca fui informada em relação a isso. Quando eu tive meus filhos, eu olhava para esse gráfico e eu ficava extremamente desgostosa, porque os gráficos das minhas crianças são sempre abaixo. Eu vou mostrar para você. Vou pegar aqui também. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, esse aqui, da caderneta das minhas crianças, ele estava num score que eles fizeram, que é baseado nos percentis, que era um score tem essa classificação na carteira de vacina. Eu vou parar minha apresentação aqui, vou mostrar para vocês, depois eu volto aqui, que aí ficou eu grande. Aqui, ó, em cima da carteira de vacina, tem um score falando que a criança é baixo peso, quer dizer, muito baixo peso, que é a linha preta de baixo, é baixo peso, que é a vermelha, peso ideal e peso elevado. Aí, quando eu tive meu primeiro filho, era assim o dele, ó. Vê se dá dando para enxergar aí. Mais ou menos aqui. Estão vendo a linha dele? Está abaixo dessa verde. Essa verde que eles colocam lá como sendo a ideal. Então, eu ficava num desespero, porque eu via essas linhas de referência e dizia assim, o meu não está comendo a quantidade certa, ele não está se alimentando certo, tem alguma coisa de errado com ele. E aí eu fui a pediatras que falaram que ele podia ter algum problema, porque ele não estava dentro da linha, e que ele podia ter um problema. E aí eu fazia exame nele todo mês, fazia exame de sangue na criatura todo mês, para descobrir se ele tinha alguma coisa, se ele era anêmico, se ele tinha alguma coisa, fazia exame de urina para ver se ele tinha uma infecção sem sinal e sintoma. E, por último, quando ele estava com 9 meses, eu fui numa pediatra e a pediatra me falou o seguinte, olha, tem uma doença cardíaca, uma má formação cardíaca que não deixa a criança ganhar peso. Ela falou isso para mim, pronto, acabou. Eu falei, pronto, o menino é cardíaco, vou ter que fazer cirurgia cardíaca, sair correndo atrás de um médico aqui, eu trabalhava na época lá no regional, eu conhecia um cardiologista pediatra de lá, e aí eu pedi para ele fazer um eco do meu bebê, porque o meu bebê não ganhava peso, porque ele estava abaixo da maldita linha do cartão, e ele nunca ganhava peso. Aí, se você olha aqui, quando estava com 9 meses... Ai, gente, eu queria morrer com isso aqui depois. Ó, quando ele estava com 9 meses, o peso ideal seria que ele tivesse aqui pelo cartão, seria que tivesse na faixa dos 9 quilos. E o meu pesava 830. Tá? E aí, o que acontece? Fiquei maluca, levei, fiz o eco. Na hora que eu cheguei, que o cardiologista olhou, ele pegou e falou assim, olha, isso é loucura, essa criança não tem nada, criança cardíaca não é assim, né? E aí, eu peguei, fiz todos os exames, o guri não tinha nada, até hoje ele é baixo peso, ele continua baixo peso, né? Pelo cartão ele continua baixo peso. Deixa eu ver aqui como é que tá a linha dele agora, para mostrar para vocês, agora que ele tá maior, continua baixo peso. Cadê? Agora ele tá aqui, ó, eu não sei se vai dar para ver, a linha verde, ele tá no meio da vermelha e da verde, né? Só que aí, quando eu comecei a estudar essa questão de percentis,
no mestrado, é que eu fui entender o que era essa bendita carteira aqui, o que era esse bendito gráfico, e entender que não tem que ficar dentro desse grupo. Tá? Isso aqui é só uma referência, não é um padrão. E aí eu percebi o quanto tem gente desinformada na área da saúde, né? Inclusive os pediatras, né? Que não sabem interpretar o que essas linhas querem dizer. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer essas interpretações para não passar informações equivocadas. Tá, sobre o que está sendo analisado. Né, a interpretação errada acontece muito na parte da estatística. Aqui, novamente, ó, esse aqui também é um percentil dos 5 aos 9 anos, né? Dos 5 aos 19 anos. Vejam que aqui, ó, olha a fonte. É um grupo de referência da Organização Mundial de Saúde de 2007. Tá? Aqui o que eu quero mostrar é que eles dividem os percentis em mais grupos. Eles dividem o percentil de 3%, de 15%, de 50%, de 85% e de 97%. Então, esse padrão aqui foi colocado baseado em quê? Baseado nesse estudo daqui. Todo mundo tem que ficar dentro dessas linhas? Não. Esse aqui é de IMC, tá? Todo mundo tem que ficar dentro dessas linhas? Não. Tá? Embora o IMC seja um indicador um pouco mais completo, mas não quer dizer que esteja fora das linhas que vai indicar que a criança está desnutrida ou não. O que a gente tem que olhar é como a linha se comporta. Tá? Como essa linha está se comportando. Então, muito cuidado, né, com essas questões dos percentis, tá? Que eles são feitos para um grupo. Posso aplicar isso para todo mundo? Lembra que a gente trabalha com amostra, não com censo. Então, isso vai ser a maioria. Mas a maioria não leva em considerações as exceções. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Pode falar, Ellen. Professora, e isso a senhora está falando quando eles marcam, né, no cartão, porque atualmente nem marcar eles marcam. Porque eu tenho um bebê e, sinceramente, de vez em quando eles olham lá, dizem, não, tá tudo bem, pronto, acabou, nem marcam no cartão. Esse é um outro problema que a gente tem com cartão de vacina, com cartão da maneira geral, né? Que o cartão é muito visto ainda só para marcar vacina e também não fazem esses outros acompanhamentos. Eu até já trabalhei com isso, eu tive uma aluna de TCC que trabalhou o preenchimento do cartão de vacina e a gente vê uma falha gigante, tá? E essa falha vocês podem colocar aí na conta dos enfermeiros, porque isso é culpa da enfermagem também, tá? Que não anota. Mais paciência, mas tomem cuidado, tá? Então, não queiram, mães que têm filhos, não queiram que fiquem dentro desses padrões, né? E na hora de passar a informação, não use como referência a linha que está aqui, tá? Trabalhem olhando como que está a linha da criança, tá? A linha da criança que tem que seguir esse padrão. Tá? Não a criança tem que entrar dentro da linha. Tá? Professora, Oi. a senhora estava falando da questão desse gráfico, né, que a senhora teve problema com seus filhos, e quando eu fazia nutrição, a gente tinha uma tabela dessa também para gestante, que tem um peso de acordo com o tempo de gestação, que teoricamente a gestante tem que estar lá. E dava muito problema, porque tinham gestantes que tinham características completamente diferentes. Então, às vezes, no quadro estava falando que a gestante estava baixo peso ou estava acima do peso, mas, assim, ela estava seguindo dieta, estava fazendo tudo certinho. E como que você vai falar para uma gestante? Não, você precisa perder peso durante sua gestação, porque o quadro está falando que você está acima do peso. Então, faz muita diferença conhecer esse gráfico e quase ninguém sabe interpretar.
Exatamente, Larissa. Infelizmente, esse é um problema que a gente tem de interpretação, tá? Tanto, gente, que o IMC, por exemplo, que é um desses valores, um desses indicadores utilizado, ele é muito discutido se a gente realmente pode aplicar para todo mundo. Tá? Por conta disso que a Larissa acabou de falar, das características que não batem e que não são levadas em consideração na hora de fazer essas tabelas, tá? Porque lembra que a gente trabalha com amostras, a gente não trabalha, tá? Não trabalha com consenso, a gente sempre trabalha com amostra. Então, o que a gente tem que cuidar nesses gráficos é a direção da linha. O que não pode acontecer é a linha subir e depois descer rapidamente. Isso que não pode acontecer, porque vejam que o perfil da linha, ó, é um perfil de onda, né? Então, ele começa mais baixo, vai subindo e depois ele segue reto novamente. É esse perfil aqui que a gente tem que entender. O que não pode é a criança começar num perfil subindo e depois descer. Assim também não pode a gestante, não pode qualquer outra pessoa que você faça avaliação, né? Ou se não, tá indo retinho, daqui a pouco dá uma subida lá para cima. Isso que é perigoso, não é perigoso, não. Isso que a gente tem que saber interpretar, porque isso aqui é uma referência, tá? E referência não é para todo mundo, é uma referência para a população geral. A maioria das pessoas, aqui no caso das meninas de 5 a 19 anos, vão se encaixar nesse perfil, mas existe uma parte que não vai se encaixar. Por isso que a gente nunca utiliza um número sozinho. A gente tem que utilizar vários números para demonstrar ou várias medidas para entender isso. Tá? Então, tomem muito cuidado quando acontecer esse tipo de interpretação que tiver a questão de referências. Tá? Até porque a gente hoje já sabe, né, isso também é muito discutido, não é porque a pessoa, pelo IMC dela, que é um parâmetro que a gente usa bastante, está obesa, que queira dizer que ela é doente. Né? Existem muitas pessoas aí que estão acima do peso, mas quando fazem as medidas, né, das medidas de gordura no sangue, de vitaminas, né, dos outros padrões que a gente considera como uma boa saúde, estão dentro desse padrão, né? Visto, né? A gente pode ver isso muito claro, e vocês já viram isso, é os atletas, né? Porque vejo os atletas lá, eu sempre fico admirada, né, quando tem, assim, a questão das Olimpíadas que teve esse ano, quando a gente olha os atletas do judô, né, da categoria super pesado, né, do peso alto, não sei como que é o nome da categoria, mas a gente vê que são atletas acima de 100, de 120 quilos. Se você fizer o IMC dele, vai dar obesidade. Você acha que aquele cara está obeso? Gente, o cara é atleta, é claro que ele não está obeso. Né? Então, a gente precisa ter cuidado quando trabalhar com isso aqui, porque sempre essas linhas são feitas por amostragem. E lembra que eu falei para vocês lá da segunda aula, a amostragem nunca é 100%. Sempre vai ter as exceções, tá? Esse gráfico, ele devia ser usado para analisar a linha que a criança está desenvolvendo, não para a criança se encaixar dentro desses padrões. Só que, infelizmente, o pessoal não sabe interpretar muito bem o que isso aqui quer dizer, tá? Mas vamos que vamos. E aí vem, então, agora aqui, o famoso e amado gráfico box plot. Tá? Esse gráfico é um dos gráficos inventados mais novos, né? Foi inventado, acho que 65, se eu não me engano, pelo Pearson, que gosta bastante da parte estatística. Ele criou esse gráfico. Esse gráfico também vocês vão encontrar ele no português chamado de diagrama de caixas.
E ele é um gráfico de demonstração dos dados, né, através dos quartis. Então, para fazer esse box plot, a gente precisa de 5 valores, tá? Ou de 5 medidas. A gente precisa saber o valor mínimo daquele grupo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Para que a gente faz isso? Para mostrar isso aqui. Então, a gente faz um gráfico, tá? Onde é uma caixa, né? Um box plot, né? O plot é de gráfico, né? Uma caixa de gráfico. E aí a gente coloca, o que a gente vai apresentar nessa caixa? A gente vai apresentar aqui embaixo o valor mínimo. Aí a gente tem uma linha que vai atravessar essa caixa e lá no final vai apresentar o valor máximo. E aí essa caixa, ela é composta pelo o valor que está embaixo da caixa, é o primeiro quartil. Uma linha que corta essa caixa é o valor da mediana. E o valor que fecha a caixa é o valor do terceiro quartil. Então, nós temos aqui, ó, o valor mínimo, o primeiro quartil, a linha que corta a caixa, o segundo quartil, a linha que fecha a caixa, o terceiro quartil, e aqui o valor máximo. E aí, a gente vai ter, em alguns gráficos, umas bolinhas, tanto para cima como para baixo. O que são as bolinhas? As bolinhas, em inglês, são chamadas de outliers. O que são os outliers? São valores que não se encaixam com os valores apresentados. São as exceções dentro do estudo, tá? São as exceções. E aí, sabe o que a gente faz com essas exceções? Quando a gente está trabalhando isso para apresentar na estatística, as exceções a gente exclui, porque elas deixam o trabalho da gente muito feio. Então, o que a gente faz com as exceções? A gente exclui as exceções, tá? Então, por isso que não confiem nunca 100% nessas referências, porque a gente é capaz de fazer isso, tá? De excluir o que está diferente para não atrapalhar nosso estudo. E a gente faz isso mesmo, e todo mundo faz isso, tá? Isso não é ilegal, não é antiético nem nada, mas é porque o que a gente tem que saber é o seguinte: a gente trabalha com a amostragem. Sempre vai ter as exceções, e a gente não trabalha com exceções. A gente trabalha com o grupo inteiro. Tá? Aí aqui, ó, é um exemplo de box plot, então, na vida real. Isso aqui está comparando o peso, tá? Do sexo feminino e do sexo masculino. Aí, aqui, o que a gente vai olhar? A pergunta é o seguinte: qual é o sexo que nasce mais pesado? O sexo feminino ou o sexo masculino? Masculino? O masculino. Muito bem. Não vi quem é que respondeu aí, porque eu tô com a janelinha fechada aqui. Ellen. A Ellen. Muito bem, Ellen. É o sexo masculino. Como é que a gente descobre isso? Ó, vejam que o valor mínimo dos meninos e das meninas é iguais, tá? Então, o mínimo é 2 quilos para todos. Mas o valor máximo dos meninos, ó, é acima de 3,5, é 4 quilos. E o das meninas, o valor máximo é 3. Então, os meninos são muito maiores do que as meninas. Outro padrão que a gente pode ver é o seguinte, olha aqui, ó. O valor mínimo, o valor do primeiro quartil dos meninos, que é 2,5 kg, tá no valor do terceiro quartil das meninas. Então, os meninos nascem bem maiores do que as meninas. Então, o que a gente sabe aqui, ó? Que os meninos e as meninas, o mínimo é 2 quilos de nascimento. As meninas, nesse estudo aqui, tá, gente? Foi o máximo 3 quilos e os meninos foi no máximo 4 quilos. A mediana das meninas ficou aqui entre 2,3 e a mediana dos meninos ficou mais ou menos em 2,8.
O primeiro quartil das meninas ficou 2,2 e o terceiro quartil 2,3. E dos meninos, 2,5. E o primeiro quartil dos meninos, 2,5. E o terceiro quartil dos meninos, 3,2, mais ou menos. Tá? Então, é isso que a gente quer mostrar aqui. É a diferença entre dois grupos. E aqui fica claro que os meninos nasceram muito mais pesados do que as meninas. É assim que a gente faz essa interpretação. Aqui um outro exemplo, né, de um estudo que avaliou idosos e perguntou para os idosos o que deixava eles mais satisfeitos. Se era a questão física, a questão psicológica, as relações sociais, o meio ambiente ou a qualidade de vida, tá? Que é um indicador, junta várias coisas para produzir isso. Então, aqui o que eu queria mostrar para vocês, ó, que vejam que tem esses pontinhos, essas bolinhas. Essas bolinhas são os valores que estão fora do grupo, né? Que foram excluídos, tá? Então, aqui, olhando essas caixas, essas 1, 2, 3, 4, 5 caixas, qual que foi o fator que mais contribuiu para a felicidade dos idosos? As relações sociais. Isso mesmo, as relações sociais. Foram o que mais contribuiu. E qual que foi a que menos contribuiu? Aqueles menos deram importância. Meio ambiente. Isso, exatamente. Viu? Já tá um craque no Blocksploit. Tá? Então, é isso que o Boxplot mostra, e é essa interpretação que a gente vai fazer. E aí, como é que a gente faz o Boxplot? Para a atividade lá que eu estou pedindo para vocês, é para vocês fazerem isso à mão, tá? Então, não precisa ficar perfeitinho, não. Mas é para fazer essa caixinha onde os valores têm que estar no lugar certo. Então, vejam de quanto vai variar o número de vocês, e aí vocês vão fazer um gráfico com valor mínimo embaixo, valor máximo em cima, e vão desenhar a caixinha segundo o primeiro quartil é a linha de baixo, o segundo quartil é a linha que está no meio, e o terceiro quartil é a linha que fecha a caixa. Tá? Vamos fazer Professora, mesmo. Oi. mas a senhora vai olhar as respostas com muito carinho, né? Vou ter que olhar muito, mas muito carinho, né? Vou, porque inclusive já vou avisá-los. Vocês vejam que eu pedi para vocês colocarem os números lá, né? Cada um escolher os seus números. Então, eu acredito que ninguém aqui tem poder paranormal, né? De utilizar os mesmos 10 números. Né? Então, eu espero que cada um tenha utilizado 10 números diferentes, tá? Porque na hora que eu passar pelo verificador de dados iguais, não pode ter nenhum com respostas iguais, né? Porque senão, aí, se tiver dois com as mesmas respostas, aí a gente vai ter que conversar, porque daí esses dois vão ter que... Alguém vai ter que levar um 0, né? E geralmente é o segundo que eu vejo que acaba levando 0. Pode falar, Emanuele. Professor, eu ainda estou meio confusa com esse negócio de construir o Boxplot. Ele é, por exemplo, o meu número máximo foi, sei lá, 50, o número que eu escolhi. O maior é o 50 e o menor é o número 2, por exemplo. Tá. Aquele primeiro risquinho de baixo vai ficar no 2 e o risquinho de cima vai ficar no 50. E essa caixinha no meio é o quê? Os meus números que ficam entre esses valores? Isso, aí você vai ter que calcular. Deixa eu abrir aqui. Você vai calcular esse aqui, ó. Você vai fazer essa formulazinha aqui, ó. Para descobrir como que vai ser a sua caixinha, você vai aplicar essa formulazinha aqui, ó, para descobrir onde começa a sua caixinha e onde fecha a sua caixinha. Tá vendo essa fórmula aqui? A caixinha começa no número que é o primeiro quartil, a linha do meio da caixa é o segundo quartil e a terceira linha é o terceiro quartil.
Então, você vai colocar seus números em ordem, tá? Vou colocar os números em ordem, vou aplicar essa fórmula, vou achar qual é o número que representa, e aí eu desenho lá no gráfico. Tá, professora, só mais uma. Se fosse esses números que estão aí, eu só estou confusa assim, o tracinho, aquela linhazinha de baixo, ele começa no 60 e a linha de cima vai no 77 ou começa no 66? Começa no 66, que é o primeiro quartil, e termina no 71. E isso da caixinha ou aqueles risquinhos de cima e embaixo? Da caixinha. Os risquinhos de cima e embaixo seriam os 60 e os 77. Tá bom. Uhum. Tá? E para eu descobrir qual que é, só essa primeira fórmula, né? Só esse Q1. Eu já vou saber quais são. Não, você tem que fazer os três. Vou mostrar, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui Vou abrir aqui uma lousa e vou fazer desse exemplo para vocês verem. Peraí que tá abrindo. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Tá aqui meus números, certo? Esses são os números lá que eu tinha, tá? No meu exemplo. Estão vendo? Sim. Aí eu fiz a primeira fórmula, tá? A primeira fórmula. Eu vou copiar as fórmulas para cá para ficar mais fácil. Aqui, vou fazer a fórmula. Então, fiz a primeira fórmula. É n mais 2 dividido por 4. Então, eu coloco os números em ordem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu faço 11 mais 2 divididos por 4. 11 mais 2 divididos por 4 vai dar 3,5. Então, é o terceiro número. Então, eu vou desenhar. Tá, gente, vai ficar meio... Não vai ficar muito bom aqui meu gráfico, mas vocês relevem, tá? Aqui é meu gráfico. Então, o que eu já sei desse meu gráfico? O valor menor é 60. Então, eu vou marcar aqui. Não precisa levar em conta a escala, tá? Só o lugar marcar certo é 60. É o valor mínimo. E o valor máximo meu, é aqui em cima, é 77. Então, eu tenho aqui, vamos dividir aqui mais ou menos. Com uma régua vai ficar mais fácil para vocês fazerem, né, gente? 65. Aqui mais para cima, tá meio coordenado aqui o meu. 70. E aqui 75. Tá? Não ficou numa escala muito boa, mas dá para ver, né? Então, eu sei que o valor mínimo é 60. Então, eu vou desenhar aqui o valor mínimo do meu box plot e o valor máximo é 77. Então, vem até aqui. Qual que vai ser o valor debaixo da casa? Ó, debaixo da caixa, 66. Então, eu venho aqui no 66. 66 é o valor que vai a parte de baixo da minha caixa. Qual que é o valor que vai estar no meio? 68. Então, aqui vai estar o 68. É o risco do meio. E qual que é o valor que vai fechar? O 71. É aqui, acima de 70. Aí é só eu fechar a caixinha. Viu? Ah, agora eu entendi, professor. Viu? Então, aqui está o valor mínimo. Aqui é um N, tá? Vocês entenderam, né? Aqui está o primeiro quartil, aqui está o segundo quartil, e aqui está o terceiro quartil, e aqui é o valor máximo.
Então, é isso que vocês vão ter que fazer na mão. Só que se vocês fizerem isso aqui com uma régua, vai ficar bonitinho, não vai ficar torto igual o meu, tá? É isso que vocês têm que fazer. Por isso que eu pedi para vocês colocar só 10 números, que aí fica fácil de colocar os números aqui. Tá? Não importa se vocês fizeram, eu botei o número 0 até o 200. Não precisa a escala aqui ser exata, igual saia do computador, tá? Não vou cobrar isso. Eu só vou cobrar que esteja na posição certa esse número aqui com o número que deu no primeiro, no segundo e no terceiro quartil. Tá? Se a escala aqui estiver errada, igual tá a minha aqui, que as distâncias estão equivocadas, não tem problema, tá? Não vou cobrar esse detalhe. Eu só quero que vocês saibam o que é o primeiro, o que é o segundo e o que é o terceiro. Pode falar, Ellen. Professora, eu não ouvi se a senhora respondeu. Perguntaram lá no grupo se é para fazer no caderno. Tem que fazer tudo à mão. Não precisa necessariamente ser no caderno. Vocês vão fazer isso à mão e vão bater foto e me mandar as fotos. Tá? Vão responder à mão, manuscrito. Nós vamos mandar por e-mail ou lá mesmo no cigarro? Pode mandar lá pelo cigarro, mas quem tiver problema lá com questão de tamanho, pode me mandar no e-mail. Tá? Aí vocês não precisam copiar as perguntas, tá? É só botar um número do lado e anotar só a resposta. Ou quem fez no caderno, anotando todas as perguntas e a resposta embaixo, pode mandar também, vale do mesmo jeito, tá? Beleza, prof. Já ia falar tarde demais, já comecei a copiar as perguntas. Não, pode perguntar. Pode falar, Gabriela. Professora, depois que tiver feita a mão, pode digitalizar para mandar? Pode. Aí pode, mas aí você fala escanear, né? Isso. Pode. Aí não tem problema, tá? Eu só quero que vocês façam isso mesmo à mão, tá? Não é para fazer no computador. No computador a gente vai fazer depois. Tá? As nossas próximas atividades, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a mexer no computador, né? Fazer as atividades no Excel. Tá? E aí, então, aí a gente vai usar coisas de computador que vão ser no computador. Por enquanto, eu quero que vocês façam à mão mesmo para exercitar o que é cada uma dessas coisas, que aí fazendo a gente não esquece. Tá? E aí eu queria só mostrar para vocês aqui, eu separei um outro trabalho que eu encontrei em relação ao Boxplot. Tá? Um trabalho, vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem. Esse trabalho aqui, ó, é um artigo, e deixa eu pegar um nome aqui para vocês. Eles fizeram esse Nurse Active Score, que é um score de atividade de enfermagem e a demanda de trabalho de enfermagem em terapia intensiva. Então, tem esse aplicativo, esse score, né, que você anota todas as atividades que você fez para identificar o quanto você está trabalhando. E aí eles apresentaram os resultados do trabalho através do Boxplot. Ó. Tá vendo aqui? Ó, eles já fizeram esse Boxplot aqui. Então, esse Boxplot mostra aqui o percentual do score de trabalho pelo tempo de internação. Então, quem fica internado de 2 a 7 dias... a mediana é 70% de atividades. Quem fica de 8 a 14, a mediana cai um pouquinho, tá vendo? Fica em 65. Mas vejam que eles são muito parecidos, tá vendo? O que isso aqui quer nos dizer? Quer nos dizer o seguinte, quem fica mais dias internados, tá? Demanda menos tempo, menos atividades da enfermagem. Possivelmente porque quanto mais tempo você fica internado, você vai melhorando, né? E aí vai recuperando e tendo menos atividades. Agora, quando fizeram o Boxplot vendo em relação à questão do não óbito e do óbito, vejam que dá uma caixa bem diferente uma da outra. Tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que quem vai a óbito demanda muito mais serviço da enfermagem do que quem não vai a óbito.
vejam que a caixa do não óbito é muito parecida com a caixa do tempo de internação, que é justamente de 2 a 7 dias. Agora, dos óbitos, ó, o serviço de enfermagem é muito maior do que do não óbito. Então, quem morre, né, quem morreu, no caso aqui desse hospital, isso aqui é um trabalho de Teresina, no Piauí, só no mês de setembro e de outubro de 2010. Então, vejam que nesse caso aqui, quem foi a óbito precisou mais do serviço da enfermagem do que aqueles que não foram a óbito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem vai a óbito exige mais cuidados porque chega mais grave, tá? É demandado mais atividades em cima daquele paciente, mesmo ele indo a óbito, do que aqueles que não vão a óbito. Ou seja, os que não vão a óbito, eles evoluem melhor, eles ficam melhores e demandam menos atividade. Embora, tanto no não óbito como no óbito, o score foi acima de 50%. Então, a gente dedica muito tempo para esses atendimentos, tá? Dentro da UTI. Né? Achei bem interessante aqui o jeito que eles mostraram. E aí, para vocês verem a aplicabilidade, né, dos box plots, né? Para que a gente utiliza eles. Nesses tipos de trabalho que a gente utiliza essas demonstrações, tá? E aí pode ter box plot, vocês vão fazer box plot de um no conjunto de número, aqui são 2 conjuntos de números, mas existem box plot de mais conjuntos de números, né? Como vocês viram lá, aquela atividade do idoso, ou esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um outro box plot mostrando aqui, né, 3 misturas, né? 3 misturas. Está mostrando a viscosidade, né, de 3 misturas. A mistura 1, a mistura 2 e a mistura 3. Então, qual que foi a mistura mais viscosa? Né, que teve mais viscosidade? Foi essa aqui, né? Tem os valores mais altos. E qual é que tem menos viscosidade? A número 3, né? O valor mínimo da número 3 não fechou nem a primeira caixa da mistura 2. E a mistura 2 ficou intermediária. Tá? Então, vocês podem ver box plot com várias caixinhas. Tá? E aí, a interpretação é sempre essa, tá? Que a gente faz. Certo? Certo. Agora eu consegui entender. Consegue interpretar um box plot? Espero que sim. Tinha deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Tinha um box plot no Enem, tá? Porque esses gráficos, embora você esteja estudando aqui na universidade, né, na disciplina de bioestatística, mas esses gráficos, eles são já trabalhados lá na escola, tá? Lá na escola a gente trabalha eles. É que talvez vocês não lembrem, ou talvez não trabalharam, né? Não chegaram a trabalhar, né? Esse tipo de material, mas é um material que a gente deveria aprender lá na escola ainda. E aí tinha uma questão que eu sempre trabalhava com os alunos do box plot em relação às notas. Era uma questão do Enem, só que eu não estou encontrando agora aqui. Que é bem interessante para a gente fazer esse exercício, né, de qual que é a nota. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu acho que o box plot. Questões. Peraí, gente, rapidinho, que eu tô tentando achar aqui, porque era uma questão tão legal. Mas isso cai em concurso também, viu, gente? É bem comum cair em concurso em relação a esses box plots, tá?
mostrando para você fazer essa interpretação mesmo. Pergunta coisas daí mais simples, tipo, pergunta qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, né? Porque se a pessoa nunca viu, é difícil de saber, né? O que representa cada desenhozinho. Eu não vou achar agora, eu vou ver se eu procuro e deixo ela depois lá na sala para vocês, essa questão que cai. Então, é comum vocês verem em concursos esses box plots, tá? Principalmente agora. Não sei se alguém aqui fez o concurso de ontem do Banco do Brasil, que estava terrível de difícil, eu achei pelo menos. E caiu uma questão sobre estatística, né, que está dando o que falar aí nos grupos de concurso também. Vou mostrar aqui para vocês a questão que caiu de estatística, já que eu não achei aqui o exercício, vou mostrar aqui para vocês a questão, vamos ver se alguém vai acertar. Vou abrir aqui. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu tô abrindo aqui. Aqui a prova. Caiu uma questão dessas que a gente está trabalhando. Aqui, ó. Que eu acredito que não vai ser... É uma questão que que tem uma controvérsia dentro dela. Eu não sei não se não vai cair. Aqui está o gabarito, não é o gabarito que eu quero mostrar, é a prova. Aqui, ó. Um funcionário de um banco foi incumbido de acompanhar o perfil dos clientes de um determinado produto por meio da análise de dados, de forma a aprimorar as atividades de marketing relativas a esse produto. Para isso, ele utilizou a variável classe social desses clientes, coletado pelo banco, que tem os valores A, B, C, D e E, sem referência a valores contínuos. Tá? Sem referência aos valores contínuos. Sabendo que essa é uma escala ordinal, qual é a medida de tendência central adequada para analisar essa variável? E aí tinha a alternativa A, variância, B, mediana, C, quartis, D, medida aritmética e E, a média geométrica. Qual que vocês acham que é? Putz, Média aritmética? eu chutaria mediana. Não é geométrica? Vai dar tudo aqui. Vamos pensar, vamos pensar. Qual que seria aí a adequada? Porque, olha só, ele falou que, que é sem referência de valor contínuo. E sabes que é uma escala ordinal. Então, qual medida de tendência a gente iria analisar? Isso aqui é uma baita de uma pegadinha, né, gente? Isso aqui, tá? Tem uma pegadinha aqui e, por fim, peraí, essa aqui não era a prova que eu fiz, essa aqui é do gabarito
3. Eu vou até conferir aqui qual que é a resposta que eles marcaram. Eles colocaram que a resposta é a mediana. Tá? Porque o que a gente vai ter? E é a resposta certa, assim. Agora eu tô parando para pensar e tô acertando. Na hora, eu não consegui pensar do jeito que eu tô pensando agora. Agora eu consegui pensar. Oh, meu santo, tá vendo como é bom parar e pensar direito? Olha só o que ele fez. Ele tem 2 grupos, A, B, C, D, E. O que ele vai ter? No grupo A, ele vai ter 30 clientes, no grupo B, ele vai ter 60, no grupo C, ele vai ter 40, no grupo D, vai ter 100, no grupo E, vai ter, sei lá, 200. Então, ele vai encontrar esses números para cada grupo. Então, como esse valor não é contínuo, não tem como fazer média aritmética, não tem como a gente fazer a média geométrica, tá? Não tem como, a gente poderia pensar em fazer os quartis, porque tem essas 5 medidas, mas não é valor contínuo, e para fazer quartil a gente precisa de valor contínuo. E não dá para fazer a variância, porque para fazer a variância a gente teria que calcular um valor contínuo também. Então, o único que dá é a gente colocar esses valores em ordem e descobrir quem é que está no meio. Qual grupo que vai estar no meio. Tá? Então, seria a resposta certa a mediana. Porque daí eu posso colocar esses valores em ordem e descobrir qual é o grupo que está no meio. Tá? Então, Ô, professora, eu aprendi agora que eu não posso mudar a opção, então, tristeza da minha vida. Difícil, né? E essa aqui caiu aí na prova que não tem. Essa parte aqui era conhecimentos de informática, tá? Isso aqui caiu em conhecimentos de informática, esse conhecimento aí sobre estatística. Então, essas questões da estatística, gente, de uma maneira geral, elas fazem parte de todas de todas as disciplinas, né? Então, possivelmente qualquer concurso que vocês façam em qualquer área, cai alguma coisa em estatística, né? Cai alguma coisa relacionada a isso. E eu achei bem interessante essa questão que eles fizeram, né? E que, assim, foi bem pegadinha mesmo e bem detalhado de estatística, né? Bem detalhado de estatística mesmo. E só que agora eu consegui pensar desse jeito, lá na hora eu não consegui pensar e acabei errando. Mas faz parte. Acho que não nasci para ser bancária, vou ter que continuar sendo enfermeira mesmo. Ô, professora, e naquela parte que fala de tendência central, tem alguma coisa a ver especificamente com essa questão da mediana? Porque, tipo, eu chutei justamente por causa disso, porque eu lembrei de mediana, você coloca em ordem o que está no meio ali, tendência central, não sei se tem alguma coisa a ver. Os grupos que a gente faz, são 3 grupos que a gente trabalha, né? O primeiro grupo é o grupo de tendência central, que é a média, a mediana e a moda. O grupo de dispersão, que é a variância, a amplitude e o desvio padrão. E o grupo de separatrizes, que são os quartis. Então, como ele colocou ali tendência central, só podia ser mediana ou média. Não podia ser quartil, porque o quartil é uma medida de separatrizes, e não podia ser variância, porque variância é uma medida de dispersão. Então, só podia ser mediana ou uma das médias. Né? E aí, como a média não dá para fazer, porque não tem valor contínuo, né? Porque são grupos, o único que dava para fazer era a mediana. Então, assim, quando caem essas questões de estatísticas, vejam que é aquele assunto bem básico lá que a gente falou das variáveis. Então, se você sabe qual variável pode fazer cada medida, você já tinha aí metade da questão na mão.
Aí teria que escolher só entre a média ou a mediana, né? E a resposta correta foi a mediana. Tá? Porque a média não dá para fazer, né? Porque são grupos, teria que ser só, então, a mediana. Tá? Então, não tem... era essa a explicação da questão. Certo? Perguntas, pessoal? Professora, só referente ao concurso aí, a senhora achou esse gabarito já junto com a prova? Onde a senhora conseguiu ele? Eu achei lá no site do Cesar Rio, lá no final, na primeira página. Eles já publicaram junto, né? Publicou em cima o gabarito, embaixo a prova. Tá bom, obrigada. Aí você baixa lá qual que foi a sua prova e qual que foi o gabarito. Eu achei bem difícil a prova, principalmente a parte da matemática. E aí, inclusive, até comentei, a pessoa fala que estatística é igual matemática, não tem nada a ver, viu? Estatística não tem nada a ver com matemática. Eu faço estatística e não consegui fazer as questões de matemática. Se caísse mais de estatísticas, tinha mais chance. Porque as de matemática, eles pegaram bem matemática de fórmula e coisa, e foi bem chato de fazer. Tava bem chatinha a prova mesmo. Mas faz parte, né? Todos têm que se dedicar muito e estudar muito para aprender. Gente, perguntas? Não, prof. Tudo tranquilo? Então, hoje a gente fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra já para começar a trabalhar o banco de dados. Tá bom? Qualquer coisa, podem mandar perguntas que eu respondo lá pelo WhatsApp ou aqui pelo e-mail, tá? E a gente se encontra na semana que vem. Certo? Certo, professora. Então tá bom, muito obrigada por hoje e até semana que vem. Até. Tchau, tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Muito Professora. estudo. Pode falar, Rafaela. Só um momentinho. Eu estou com dificuldade para achar um artigo Qual artigo? da questão 2. A senhora pediu para escrever para colocar um artigo. Aí eu não estou achando do que a senhora quer. Às vezes ele parece bem superficial, assim, só qualitativa, só quantitativa. E é só isso que é para colocar, só essa partinha que ele fala? Não, é para colocar como que ele fez a amostra. Como que ele trabalhou a amostra do grupo. Então, vou mostrar aqui, vou abrir aqui um artigo para você. Espera aí. Deixa eu botar aqui, artigo com amostra. Peraí, deixa eu achar um aqui. Eu vou pegar aqui um que eu tenho no meu sistema. Peraí. Peraí, Rafaela, que eu estou procurando aqui um artigo que tenha. Tá bom. Prof, desculpa, minha internet caiu, eu perdi o final da aula. Não, sem problema, acontece. Vai ficar gravado lá, qualquer coisa. Tá lá. Tá bom, tchau. Tá? Tchau, tchau. Ó, aqui eu peguei um artigo aleatório que eu achei agora aqui na internet, tá? Então, eu abri o artigo e aqui, ó, feijão com arroz e arroz com feijão, o prato dos brasileiros. Aí eu vou
Cadê o artigo todo? Aí eu vou na parte do método. Será que esse aqui... aqui não vai ter método? Esse aqui é um artigo de livro. Quando eu estava achando do método, professor, eles estavam colocando só algumas coisinhas mesmo e não tinha lá a amostragem. O que eu achei falava só de qualitativo, quantitativo, que esse projeto foi um qualitativo e isso. Aí eu até pensei que seria colocar só essa partezinha aí. Não, tem que colocar... Deixa eu achar aqui um artigo já que eu tenho aqui baixado para te mostrar. Tá aqui nos exercícios que eu baixei hoje. Peraí. Aqui. Aqui, ó. Geralmente, artigos de prevalência, você vai encontrar. Procura artigos de prevalência ou artigos de incidência. Você vai encontrar aqui, ó. Compartilhado aí? Aí. Ó, prevalência, tal, tal, tal. Aí você vai no método. Vai aqui no método, ó. O estudo foi realizado no Colégio Marista, São Luís, rede privada, tá falando da população, ó. A população foi composta por todos os alunos matriculados no colégio. O desenho foi o corte transversal. Aí ele vai dizer como é que ele fez a amostra, tá aqui, ó. Para o cálculo do tamanho da amostra, utilizou-se a forma recomendada por Rodrigues, a qual leva em consideração a prevalência estimada e o tamanho da população e o nível de confiança. Com base nos dados, a prevalência de obesidade foi 10%. Aí é essa descrição aqui, ó, que eu quero. É como ele fez o cálculo da amostra. Ah, tá, professora, entendi agora. É o cálculo da amostra, que vai estar no método como ele calculou a amostra. Aí você vai copiar essa partezinha aqui. Ok. Entendeu? Então procura artigos de prevalência. Artigos de prevalência sempre tem em amostragem. Aí é o mais fácil de achar, eu acho. É os artigos de prevalência. Tá? Okay, aí você vai onde está... Eu estava com dúvida nisso mesmo. Então tá bom, é isso. Professor, então uma última coisa aqui. Aqueles lá dos 10 números, números que a gente vai escolher mesmo, né? Ou isso. Tinha que ser do artigo mesmo? Não, você coloca 10 números aleatórios. Você que escolhe da sua cabeça. Então ok já. Tá? Obrigada, professora. De nada. Tchau, tchau. Tchau.